Hoje nós vamos falar sobre Amy Coney Barrett. Amy Coney Barrett? Meu Deus! Amy Coney Barrett? Você não sabe quem é Amy Coney Barrett, né? Calma, eu te explico. Olá, seja bem-vindo ao Nick Internacional. Meu nome é Bernardo Nicolau e serei o seu anfitrião. A sabatina de Amy Coney Barrett, indicada por Trump para a Suprema Corte dos Estados Unidos, começou hoje. A aprovação dela pode mudar completamente a cara da mais alta corte dos Estados Unidos logo antes da eleição. Hoje eu vou te falar mais sobre ela, sobre o processo de indicação para a Suprema Corte dos Estados Unidos e aproveitar o momento e fazer alguns paralelos com o processo de indicação de Cássio Nunes para o STF aqui no Brasil. Se gostar desse vídeo, então não deixe de curtir aqui embaixo e compartilhar com um amigo para ajudar o canal a crescer. E claro, se quiser continuar a ser o coleguinha que dá exemplos do mundo inteiro nas conversas, então não deixe de se inscrever aqui no Nick Internacional para continuar ligado no Brasil e no mundo. Agora, sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje. Amy Coney Barrett, indicada por Trump para a Suprema Corte dos Estados Unidos, está sendo sabatinada enquanto você assiste esse vídeo. Esse processo vai durar a semana toda e termina com a votação dos senadores estadunidenses para decidir se ela vai ou não ocupar um espaço na Suprema Corte. Barrett entraria, caso aprovada, como substituta à lendária Ruth Bader Ginsburg, que faleceu em meados de setembro. Ela faria com que a maioria da Suprema Corte pendesse para os republicanos, que teriam uma maioria de 6 juízes contra 3. Isso ajudaria os republicanos a rechaçarem interpretações constitucionais mais liberais, ou seja, mais pró-democratas, e defenderem temas mais conservadores, como porte de armas, proibição do aborto e o fim do Obamacare. Mas quem é Amy Coney Barrett? Ela é juíza de carreira e professora de direito. Ela é conservadora e católica devota, mas afirma que a sua religião não afeta os seus julgamentos. No campo do direito, Barrett se considera uma originalista. Isso significa que ela acredita que os juízes têm que aplicar as leis como elas estão escritas e não interpretá-las expansivamente à medida que os tempos mudam. O termo originalista vem justamente de aplicar o texto original da lei. Ela é a garota de Ipanema dos conservadores por suas posições com relação ao casamento gay, ao aborto, ao Obamacare e afins. Trump apostou nisso para deixar o seu público conservador fiel mais feliz e talvez levar mais conservadores para votarem nele nessas eleições. Mas não foi só isso. A indicação de Amy Coney Barrett pode ser decisiva para o plano de Trump de, caso derrotado nas eleições, questionar o resultado na Suprema Corte. Trump já disse que não aceitaria uma transição pacífica de poder e levantou uma nuvem de fumaça com relação à confiabilidade dos votos por correio, que ele alega serem vulneráveis à fraude. Apesar de vários especialistas falarem que isso não é verdade e que os votos por correio têm acontecido de forma segura há décadas, Trump ainda aposta nisso para questionar um eventual resultado das eleições. E claro, é mais fácil ganhar um processo assim se o seu partido tem maioria de 6 contra 3 na corte e se você indicou metade desses 6 juízes. Esse é o caso e os democratas estão irados com essa possibilidade. Barrett também é instrumental para o plano de Trump de derrubar o Obamacare. O Obamacare é o programa do governo Obama que pretende levar acesso a planos e seguros de saúde para muitos estadunidenses. Trump sempre se mostrou contrário a esse projeto de lei e Barrett pode ser o seu caminho para acabar com ele em um julgamento que vai acontecer no dia 10 de novembro, meros 7 dias depois das eleições. E como funciona essa sabatina nos Estados Unidos? O presidente indica um nome para a Suprema Corte. Esse nome é encaminhado ao Comitê Judiciário do Senado dos Estados Unidos, que aí marca uma série de audiências, tanto com a pessoa indicada, quanto com testemunhas. Todas essas pessoas são questionadas sobre as qualificações da pessoa indicada para ocupar um cargo na Suprema Corte. Então, o Comitê Judiciário decide se envia essa nomeação para o Senado com uma recomendação positiva de aprovem, neutra ou negativa. E o Senado vota. Basta uma maioria simples para aceitar ou rejeitar uma indicação. Como o Senado dos Estados Unidos tem 100 senadores, 2 para cada um dos 50 estados, você precisa de 51 votos para colocar alguém na Suprema Corte. Os republicanos são maioria no Senado e já têm, aparentemente,
esses 51 votos garantidos. Enquanto você assiste esse vídeo, estão acontecendo as sessões do Comitê Judiciário do Senado americano. E olha, as coisas estão bem acaloradas. Qualquer piadinha com o atual calor do inferno é mera coincidência. Os democratas estão focados em atacar o gerenciamento da crise do Covid por Donald Trump e mostrar como o Obamacare é essencial para milhões de americanos e para os infectados por Covid. Caso o Obamacare caia, os 8 milhões de pessoas infectadas por Covid e outros milhões com outras doenças correm o risco de perderem os seus planos de saúde. Os democratas também estão focados em ressaltar que, em 2016, quando Obama indicou um ministro para a Suprema Corte em ano de eleição, os republicanos disseram que isso era irregular. Os republicanos disseram que o Senado deveria ouvir o povo nas urnas e só depois aceitar qualquer indicação à Suprema Corte. Agora, os mesmos republicanos que barraram uma indicação feita por Obama 8 meses antes das eleições estão correndo para aprovar uma indicação que foi feita por Trump há 40 dias das eleições. Os republicanos que estão se manifestando no Comitê Judiciário, por outro lado, estão mais focados em elogiar Amy Coney Barrett e falar como o Judiciário é um órgão apolítico, que não deve permitir ativismos judiciais. Fazer política, dizem os republicanos, é uma atribuição de representantes eleitos que podem ser removidos nas próximas eleições e não uma atribuição de juízes com mandatos vitalícios, como é o caso da Suprema Corte. Um dos republicanos mais famosos, o senador Ted Cruz, apresentou inclusive um argumento bastante contundente. Nos mais de 200 anos de democracia nos Estados Unidos, houve 29 vezes em que pessoas foram indicadas à Suprema Corte em ano eleitoral. Em 19 desses casos, o presidente e o Senado pertenciam ao mesmo partido. Dessas 19 vezes em que o presidente e o Senado eram de um mesmo partido, 17 indicações foram aprovadas, então há precedentes para o que eles querem fazer hoje. Olha, enquanto um debatedor, eu acho importante destacar alguns problemas dos dois lados no que eles estão argumentando. Os republicanos estão agindo como se a indicação de Barrett fosse pura e inocente e não houvesse nenhuma implicação política. Estão agindo como se ela ser qualificada fosse o único motivo para essa indicação. Obviamente, isso é falso. Há um motivo para ela ser indicada agora e há um motivo para essas sessões estarem acontecendo tão rápido, com tanta pressão. E esse motivo não é colocar alguém de qualidade na Suprema Corte. O povo pode ser ingênuo, mas não é burro e percebe esse estratagema dos republicanos. Os democratas, por outro lado, estão fingindo que Barrett não existe, que ela é só uma ferramenta. 100% dos seus discursos estão focados em Trump, no Obamacare e na pandemia. Eles estão agindo como se não houvesse uma nomeada Suprema Corte sentada ali, na frente deles. Como se não houvesse uma juíza de carreira, professora premiada, sentada a 10 passos de distância. Na minha visão, isso é bastante desrespeitoso e pode parecer assim para pessoas que até poderiam concordar com os democratas, mas que vão se sentir incomodadas. Pegaria bem se parte dos discursos deles, pelo menos, reconhecesse ela como uma profissional, ainda que como uma profissional errada para o serviço. Não é o que eles estão fazendo por enquanto. Mas ainda assim, tudo isso que está acontecendo pega mal. Boa parte dos estadunidenses é contrária a essa corrida para indicar um outro nome para a Suprema Corte. Não necessariamente eles são contrários a Amy Coney Barrett, mas boa parte deles acredita que o Senado deveria priorizar passar o plano emergencial para lidar com a crise do Covid, que é um plano trilionário e que pode ajudar milhões de famílias. Mas aí, choices, né? Os republicanos querem a indicação para a Suprema Corte porque é sempre bom ter a Suprema Corte do seu lado. Os democratas querem barrar a indicação para a Suprema Corte porque tem vezes que você tem que resolver as coisas no tribunal. E se você já chega lá com a quase certeza que esse tribunal vai decidir contra você, bom, isso é um problema. Caso Trump consiga aprovar Amy Coney Barrett, ainda que ele perca as eleições, ele vai estar provando o ponto feito pela presidente Dilma. Nem quem ganhar, nem perder, vai ganhar. Ou perder. Vai todo mundo perder. Os republicanos perdem a presidência, mas os democratas perdem a Suprema Corte. Bernardo, aproveitando que Barrett foi indicada mais ou menos ao mesmo tempo que Cássio Nunes foi indicado aqui no Brasil ao STF, que tal fazer um paralelo entre os dois? Mas é claro, os procedimentos, inclusive, são bastante parecidos. Isso porque o Brasil inspirou seu procedimento de indicação para a Suprema Corte no procedimento dos Estados Unidos. O presidente indica um nome. No caso, Bolsonaro indicou Cássio Nunes, desembargador. Esse nome vai para a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que vai questionar o indicado sobre várias questões da lei, da Constituição e da sua carreira.
Se ele for aprovado pela CCJ, essa decisão vai para o Senado, que vota se ele deve ou não ser aprovado para o STF. Como é nos Estados Unidos, aqui no Brasil você também só precisa da maioria simples dos senadores para aprovar um nome. Aqui no Brasil nós temos menos senadores, nós temos 81 senadores, e portanto você só precisa de 41 votos para aprovar uma nomeação ao STF. Se o Senado aprovar, isso volta para o presidente, que assina um decreto e oficializa tudo. Em um outro vídeo eu posso até falar em mais detalhes sobre Cássio Nunes, mas nesse momento, se Amy Coney Barrett e Cássio Nunes vão ser aprovadas para as respectivas Supremas Cortes dos seus países, são cenas dos próximos capítulos. Não deixe de ficar ligado aqui no Nick Internacional para não perder nenhuma atualização sobre isso. Esse foi o vídeo dessa segunda-feira aqui no Nick Internacional. Espero que tenha gostado. Se gostou, então não deixe de dar uma curtida aqui no vídeo para valorizar o conteúdo e ajudar o canal a crescer. E claro, também não deixe de se inscrever no canal para ficar ligado nos próximos vídeos sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Obrigado e vejo vocês na quarta-feira com o nosso próximo vídeo.